santificados pela vida do seu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém, aleluia. Bom, irmãos, eu tenho falado do fruto do Espírito, e eu quero chegar ao ponto de poder falar do fruto do Espírito relacionado ao reino do Senhor Jesus. Porque o fruto do Espírito em você, ele tem um objetivo: te preparar para reinar. Você sabe que você alcançou a salvação pela graça. A salvação não veio por seu intermédio, veio por meio da graça, veio por meio do favor de Cristo Jesus. A salvação foi dada para você inteiramente de graça. Edinho, vem aqui, por favor. Foi dada para você inteiramente de graça. Aleluia. Então, irmãos, presta atenção. A salvação foi dada para você de graça. Mas a palavra de Deus diz que há um reino. E esse reino, ele é perseguido por esforço. Esse esforço nós vamos entender. Eu pretendo ministrar sobre isso na próxima semana. Só que o fruto do Espírito, ele visa a transformação da sua vida. Para que ser transformado, pastor? Para que você chegue no reino. Eu tenho falado sobre isso com alguns irmãos. Presta atenção. Pai, Filho e Espírito vivem em perfeita harmonia. Você não vê o céu bagunçado. O único que tentou fazer uma bagunça no céu não deu conta de ficar lá. Lúcifer foi expulso do céu porque ele foi bagunçar o que estava funcionando. Agora presta atenção, nós somos filhos amados do Senhor, amém? A palavra de Deus diz que um dia Ele voltará e nos levará de volta para casa, amém, irmãos? Mas presta atenção comigo, o céu está funcionando. Não tem como eu ou você chegarmos lá e bagunçarmos tudo. Você já reparou que às vezes a gente chega e bagunça os lugares? É muito comum acontecer isso, né? Às vezes você muda de célula, vai na célula nova e fica comparando ela com a célula antiga. Oh, isso é ruim demais. Por algum motivo, esse não é o nosso coração, mas às vezes por algum motivo precisa substituir algum líder, precisa mexer. Se eu pudesse, não mexia em ninguém. Mas aí é muito ruim quando mexe, você fica comparando com o outro. É muito ruim quando você chega no lugar e quer inserir no pessoal outra cultura. Eu sofri com isso aqui no começo em Jundiaí. Eu cheguei aqui e queria colocar o nosso ritmo lá de São Paulo, pastor Og. Fiquei frustrado. Há uns anos atrás eu fiz 3 semanas de encontro. Na última semana os irmãos estavam me dando bronca já. Pastor, não lavo roupa, não faço mais nada. Você só quer encontro toda hora. Eu pensei, mas nossa, esse negócio é tão normal. Eles faziam um evento toda hora. Porque tem uma cultura, não tem como você chegar de outro lugar e inserir uma cultura lá dentro. Você chegou, você se adapta à cultura. Quero dizer para você que você vai reinar com Cristo Jesus, mas não vai reinar segundo a cultura que você já tem aqui. Você vai reinar segundo a cultura do céu, a maneira como o céu se desenvolve, o céu não vai se adequar a você, é você que vai precisar se adequar ao céu. E o Senhor, sabendo disso, e por nos amar, presta atenção que eu vou te dizer, por amar a mim e a você, Ele providenciou algo para mim e para você, chamado transformação. Não é só nascer de novo. Nascer de novo, aliás, é um privilégio daqueles que foram escolhidos para serem filhos de Deus. Você foi chamado para ser filho amado, e Ele te escolheu. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor, irmãos, Ele nos escolheu. E a palavra de Deus diz que Ele nos designou para darmos frutos, e frutos que permaneçam. E a partir do momento que você aceitou a escolha, porque isso é muito importante, porque vou te falar na minha crença, amém? Sou eu, amém? Eu creio assim, amém? A Bíblia está implícito, não está claro dessa maneira, é a minha interpretação, amém? E eu acho que talvez seja da maioria dos irmãos aqui. Eu creio que o Senhor escolheu todos os homens, porque o desejo dele é que nenhum homem pereça. Mas Ele respeita as decisões, e tem alguns homens que não quiseram ser escolhidos. Ele respeita. Pastor, qual a minha parte? Eu louvo a Deus porque você se abriu para Ele. O Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, mas alguns fecham o coração para o Espírito. Você abriu. Só que a partir do momento que você abriu o coração para o Espírito Santo, e Ele te olha com laços eternos de amor, Ele já não vai mais deixar você parado de qualquer jeito.
Ele vai trabalhar para transformar a sua alma. Eu quero ler um texto para você, projeta para mim, 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra de Deus diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação, ela alcançou o seu espírito, alma e corpo. A palavra de Deus deixa claro que esses três aspectos são diferentes na sua vida, não são a mesma coisa. Algumas pessoas lá fora às vezes acreditam que espírito e alma são a mesma coisa, mas eu quero dizer claramente para você essa manhã: não são a mesma coisa. A Bíblia jamais traria essas três palavras para falar da mesma coisa. Não faria isso. Agora, quando nós recebemos a Cristo, a palavra de Deus diz que o nosso espírito foi regenerado instantaneamente. Por quê? Porque Deus é espírito e Deus quer falar com você. E Deus só pode falar com você se você tiver a mesma natureza que Ele tem. Portanto, a primeira coisa que aconteceu com você no dia que você nasceu de novo, quer você tenha chorado ou não, você teve seu espírito regenerado. E Deus passa a falar com você. É que nós somos cabeçudos, em alguns momentos a gente não escuta. Mas Deus está sempre falando conosco. Ele está aberto para falar conosco. Então o seu espírito foi regenerado. A sua alma entrou em um processo de transformação. E o seu corpo, você sabe, você já aprendeu no cursão, ele será glorificado. Esse é um aspecto futuro, amém? No presente, sua alma está sendo transformada. Essa obra de transformação na sua alma ocorre pelo Espírito Santo e tem um objetivo muito claro. Por que o Espírito Santo quer me transformar? Para que eu seja parecido com Cristo. Ser cristão não é só, a definição teológica pragmática de ser cristão é pequeno Cristo, é ser parecido com Jesus. Não é só no nome, não é só na escrita, é você ser transformado. E Deus vai usar as coisas que são naturais de maneira espiritual para te transformar. É por isso que você tem que se relacionar com seu irmão. Nós transmitimos o culto, irmão, mas a gente não estimula você a ficar na sua casa, porque lá na sua casa não tem transformação para você. Tem transformação de você andar junto com o irmão, de preferência os que não são iguais a você. E o Senhor é tão misericordioso que Ele nos conecta com gente que não é igual. Esses dias eu estava avaliando os irmãos que andam comigo, pastor Og, pastor Edson, o próprio Edinho, né, até o Gabriel e os discipuladores no geral, mas não tem nenhum que parece comigo. Nenhum que tem o estilo, sabe, aquela coisa assim, aquele jeito. Os irmãos é uma paz em pessoa. Eu, se puder, não abro a boca para contar uma piada. O pastor Edson conta um monte. É tudo ruim, mas conta um monte. Uma coisa é o Og parece, a gente sorri meio parecido, né? É mais ou menos, o Og sorri um pouquinho menos. Ai, ai. E esses dias eu estava orando pelos irmãos, pensando, falei, mas nossa Senhor, não tinha um para parecer? Nenhum para ser assim igual? E o Senhor me lembrou desse processo de transformação, porque você precisa ser aperfeiçoado, e Deus pega outra peça, diferente de você, conecta com você, para te ajudar no seu processo de transformação, para você não parecer o mesmo. Gente muito igual a você, eu não estou falando que é problema você andar com gente igual a você, não é isso. Mas estou dizendo que quem concorda com tudo que você gosta, o que tem transformação em você? Nenhuma. Bate palmo para tudo que você faz. Aplaude tudo, né? Os seus erros, os seus acertos, é tudo. O resultado visível desse processo de transformação é o que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito começa a operar na minha vida, então eu sou transformado. Então peraí, nós achamos aqui um paradoxo, porque a salvação ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. Não sou eu que alcanço a salvação, mas a transformação tem o poder de brecar. Ixi, complicou agora, né, pastor Edson? A salvação eu não breco, a transformação eu breco. A salvação eu aceito ou não aceito. Uma vez que eu aceitei, ela é minha. Mas ser transformado eu posso não querer. E não muda o fato de Ele continuar me amando. Não muda o fato de Ele ter me escolhido como filho amado e me destinado para ser salvo. Mas esse é o esforço do reino de Cristo Jesus. Qual é o esforço do reino de Cristo Jesus? Entrar no descanso e ser transformado por Ele. Mas eu posso impedir tudo isso.
Gálatas capítulo 5, verso 22, a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então presta atenção, o fruto do Espírito não é produzido por você, é produzido pela vida de Cristo, expandindo-se dentro da nossa alma. Quando a vida de Cristo está me transformando, está moldando a minha alma, quando a vida de Cristo Jesus está produzindo em mim amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, então eu estou sendo qualificado para reinar e estou sendo transformado. Quanto tempo vai demorar esse processo de transformação, pastor? Enquanto você respirar, vai demorar esse processo de transformação. Aí comecei a duro, né? Como nós somos duros, né? Vai levar quanto tempo, pastor? Sua vida todinha. Tem a ver com a renovação da minha mente. Quando a minha mente é renovada e a maneira que eu penso é transformada, quando as minhas emoções são curadas, presta atenção que eu vou te falar que isso é fundamental. Quando a sua vontade é submetida à vontade do Espírito, a transformação está acontecendo em mim e você. É um processo diário. Vai levar toda a sua vida. Mas esse é o coração do Senhor. E o que eu faço então, pastor? Como que eu colaboro? Meu corpo, a palavra de Deus diz, projeta para mim, Romanos capítulo 12, verso 1, ele precisa ser apresentado como um sacrifício vivo. Por que isso, pastor? Porque meu corpo não quer transformação. Olha, eu estou para dizer que eu acho que deve ser uns 98% dessa congregação aqui, incluindo este que vos fala. Nós não gostamos de mudança. Eu estou numa contrariedade, eu gosto de jogo, irmão, mas estou numa contrariedade com esse jogo da Copa que está atrapalhando as coisas. É jogo, dia que os irmãos semana passada tiveram encontro, tinha jogo, atrapalhou o encontro, tem que fazer jogo na hora do encontro, nossa, irmão do céu, esse trem está atrapalhando demais. Acaba logo. Não vamos ganhar mesmo, infelizmente, mas acaba logo esse negócio fica atrapalhando. Pastor, está secando. Eu estou vendo o jogo. Não vai dar certo. Fica atrapalhando, não vai dar em nada. Olha o que diz Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a transformação da alma começa quando nós entregamos o nosso corpo ao Senhor. O corpo, irmãos, é a porta de entrada de muitas influências que vão moldar os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas decisões. Aquilo que entra pelo seu corpo pode influenciar a sua vida. Nem tudo o que você participa ou vê é pecado, amém? Não seja um crente bitolado, chato. Nem tudo é pecado. Mas existem coisas que mesmo não sendo pecado, você não deveria estar. Porque elas não são para você. Você não é daqui. Você é celestial. Tempos atrás eu viajei para um país aqui da América do Sul. E assim, eu tenho um pouco de problema com o homem que vem beijar meu rosto, né? Eu fico assim, não é muito, me agrada muito, me deixa meio incomodado. E aí lá nesse país que eu fui, as pessoas que se conhecem cumprimentam dando beijo no rosto. E aí eu estou lá no país, aí vem me deu um beijo, eu fiquei olhando, falei, você, eu nem conheci você agora, negócio esse de esquisito, fica me dando beijo, aí eu fui pro cantinho lá, aí vem o outro, deu um beijo também, falei, estou perdido aqui, aqui eu vou ser tratado mesmo. E aí o irmão que estava comigo falou, aqui é cultural, falei, é cultura esquisita. É um lugar, irmão, você está lá, se você quer se adequar, eu não fiz isso, porque eu sou brasileiro, aleluia, nesse ponto, eu sou do céu brasileiro, mas se eu resolvo um dia morar, aleluia. Então olha só, a mim cabe consagrar cada membro do meu ser para o fruto do Espírito me transformar. Começa com seus olhos. Os olhos são a principal janela da sua alma, é a porta da sua alma, meu irmão.
Aquilo que você contempla, aquilo que você olha, ele tem o poder de influenciar os seus pensamentos e os seus desejos. Onde que o desejo nasce no seu coração? Pelos seus olhos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o pecado quase sempre começa nos olhos. E dos olhos ele alimenta a sua mente. Se nós lidarmos com esse problema aqui, nós vamos vencer a tentação. Cuidado com aquilo que você vê, irmão. Cuidado com aquilo que você decide olhar. Eu costumo dizer para os homens, o seu primeiro olhar é involuntário, o segundo é uma escolha. O primeiro talvez você não conseguiu virar, mas o segundo você fez o que você quis. Olhos também falam de como você quer enxergar seu irmão. Irmãos, eu conheço, você também deve conhecer, conheço gente que tem sempre pela ótica do copo meio vazio. A água do copo está na metade, você pode escolher enxergar se ele foi esvaziado ou está enchendo. Mas tem alguns que é sempre pela ótica ruim. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Outra coisa que precisa ser consagrada ao Senhor, seus ouvidos, irmão, cuidado com o que você escuta. Sabe, se Satanás não puder entrar na sua mente pelos seus olhos, ele vai tentar pelos seus ouvidos. Piadas, histórias sujas, canções que são sugestivas, fofoca. Irmão, eu não tenho problema das pessoas falarem mal de mim. Eu tenho crise, por que teve liberdade de falar para você? Porque falar mal, vão falar mesmo. Agora falou para você porque você escuta. Eu não escuto de você, não deixo. Você percebe, irmão, que os seus ouvidos, eles são influenciados nesse sentido. Há muitos anos que eu tenho orado e falado, Senhor, não me deixa ser influenciado pelo que eu escuto. Eu quero saber a verdade. O brasileiro tem um problemão. O brasileiro acredita na primeira coisa que ele escuta. Primeira coisa que ele ouviu virou verdade na cabeça dele. Ele não para avaliar, não para checar e não descobre. Até hoje o brasileiro não descobriu que toda história tem o lado A, o lado B. E quando você ouvir os dois, você vai saber a verdade. Não, ele grava a primeira coisa. Então a Bíblia diz para nós não darmos ouvidos aos julgamentos críticos. Porque os ouvidos determinam em grande parte aquilo que alimenta a nossa alma. Irmãos, foge daquilo que alimenta e contamina a sua alma. Foge. Sabe, quando nós ouvimos a palavra, nós damos atenção à voz do Espírito, a nossa alma é fortalecida e é produzido fé. Uma vez eu dava aula em Campinas, num seminário, e um aluno falou, eu estou orando para ter fé. Eu falei, vixe, para de orar, filho, não vai funcionar não. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Não tem problema você orar não, mas junto com ouvir a palavra vai produzir fé no seu coração. Cuidado com aquilo que você ouve. Outra coisa, esse aqui eu vou começar com a Bíblia, porque esse aqui geralmente as pessoas elas não gostam de ouvir essa parte, pastor, você fica bravo. Projeta para mim, Tiago 3, verso 5. Me ajuda agora, Espírito Santo. Tiago 3, 5 diz assim, assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva? Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, assim como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que é isso, pastor? Qual é o membro que eu tenho que consagrar? Consagra sua boca. Porque, irmão, eu quero te falar uma coisa. A boca revela o estado do seu coração. A boca é muito sério. Ela mostra como está o seu coração. Às vezes o falar e o não falar também. Porque expressões nesse sentido também revelam algo. Isso é muito importante. Porque uma alma que não foi transformada, às vezes intencionalmente e às vezes não, ela usa a língua para ferir. Ela usa a língua para acusar, para destruir. E eu vou te falar um negócio, irmãos. Diante de Deus é raro um cristão que não é tentado nessa área. Porque nós inevitavelmente somos insatisfeitos. E quando nós somos insatisfeitos, nós guardamos a insatisfação no coração. E a língua expressa o que está dentro do coração. Por isso quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quando você estiver numa discussão de casal lá e você falar as coisas, e aí depois você virar, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Foi. Você pode não ter querido dizer, mas é o que estava no seu coração. Porque da boca sai o que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de vida e transformação, seus lábios vão refletir vida e transformação. Então, as oportunidades para pecar com esse membro, com a boca, são inúmeras. Agora, quero dizer para você, diante de Deus, uma alma transformada, ela vai manifestar mansidão, ela vai manifestar bondade, ela vai manifestar domínio próprio, isso vai aparecer através das palavras.
O fruto do Espírito vai se tornar evidente a maneira como você fala, a maneira do que sai da sua boca. Outra coisa precisa ser consagrada ao Senhor, nossas mãos. As mãos representam as nossas ações. Deus nos deu mãos com o propósito de fazermos o bem e provermos a necessidade daquele que precisa através do trabalho. Quando suas mãos são consagradas e entregues ao Senhor, elas deixam de ser um instrumento de egoísmo para se tornarem um instrumento de serviço, de bondade, de benignidade, de favor. Manifesta a vida de Deus por meio do seu trabalho. Serve com encargo, com amor. Outra coisa tem que ser consagrada ao Senhor. Seu estômago, seus apetites. Apetites naturais não são maus em si mesmos, mas eles têm que ser governados sujeito ao Espírito. Porque transformação produz domínio próprio, produz a capacidade de vencer os excessos e os desejos. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando seu estômago não é governado, seu corpo sofre. Eu sofro com isso até hoje, porque não soube governar lá atrás, agora tem que sofrer para ajustar. E o corpo é templo do Espírito Santo. E um corpo doente não cumpre propósito. Você quer saber como é que o diabo pode fazer para te parar? Sem pôr inimizade com o meu irmão. Lança a doença em você. Você para. Às vezes, a doença não para só você, para as pessoas ao seu redor, porque precisam cuidar de você. O corpo é templo do Espírito, tem que cuidar do corpo. Cuidar de onde você vai. Eu não coloquei aqui, mas o nariz também é muito importante ser consagrado. Não fica metendo na vida dos outros quando não te deu liberdade. Eu esqueci, devia ter posto aqui, esqueci. Outra coisa que tem que ser consagrado, seus pés. Os pés simbolizam caminhos que nós escolhemos trilhar. Existem caminhos que são guiados pelo Espírito, caminhos que te levam a andar em fidelidade, em perseverança, que vão produzir frutos do Senhor. Tem caminho que não é bom. Nós precisamos consagrar os nossos caminhos, precisamos consagrar esse membro ao Senhor, para sermos usados para a glória dEle, para o louvor dEle. Agora, Satanás, sabendo disso, sempre vai procurar entrar pela porta da alma, que são os sentidos do corpo, para chamar a sua atenção. E uma vez que ele consegue prender a sua atenção, ele vai despertar algum instinto dentro de você para te parar. Porque o trabalho do diabo é que você não reine. Presta atenção. Primeira investida do diabo é impedir que você seja salvo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz não resplandeça. Por que Satanás fez isso? Porque ele não quer que você seja salvo. Agora, uma vez que você foi salvo, que ele já perdeu, o que ele vai fazer agora? Te impedir de reinar a todo custo. Então o processo de transformação da sua alma, ele vai tentar parar a todo custo. E às vezes ele é eficaz na vida da igreja. Nunca vivemos na vida da igreja uma geração como a que nós temos hoje, irmãos. E eu faço parte dela, amém? Então não quero que você ouça a minha fala aqui como uma crítica a você, amém? Estou me incluindo nesse processo. Uma geração que não se envolve. Uma geração que não quer guerra, nesse sentido. Não quer trabalho. Você pede um compromisso, pronto, você está cobrando demais. Se você não pede nada, não liga para mim. Uma geração complexa. Já falei sobre isso em alguns cultos. Se o pastor é bem sucedido, olha lá, está roubando a igreja. Se é mal sucedido, olha lá, é incompetente, não pode liderar a igreja. Se o líder de célula... Outro dia nós tivemos uma pessoa que saiu da igreja e me disse: por que você saiu da igreja, minha irmã? Eu ligo, né? Por que você saiu da igreja? Não, saí da igreja porque meu líder fica me ligando, pegando no meu pé. Por que ele pegou no seu pé? Porque eu faltei na célula. Eu falei: irmã, vai com Deus, Deus te abençoe. Ele ligou para perguntar: você não veio na célula, está tudo bem? Ela se ofendeu. Eu não sei se você acha isso normal, eu acho isso anormal. Eu acho que tem um problema. Então é o tipo de pessoa: olha lá, vou sair da célula, não me liga. Essa outra é o quê? Me liga demais. Nunca houve uma geração como essa, descompromissada, parada. E Satanás, sabendo disso, ele trava. Por que ele trava? Porque parado não tem transformação. Você continua do mesmo jeito. Nunca houve uma geração que se conformou em não receber a vida do Espírito. Querido, eu não quero te acusar de jeito nenhum, quero despertar um alerta no seu coração. Você está aqui, você não ora no Espírito. Oração em línguas é uma evidência de que você foi cheio do Espírito Santo. Não é a única, é uma evidência. Você está na igreja há 5, 6, 7 anos e se conforma com isso?
palavra de Deus diz que se você buscar, você vai achar. Mas Satanás, ele cega o entendimento, breca a pessoa e trava ela. E aí não tem transformação. E aí para quê fazer oposição? É só travar a transformação. Mas o desejo de Deus é que você chegue à plenitude no seu espírito. Satanás, ele vai trabalhar na tentação, para atrair um desejo, para levar você ao pecado. E a Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. A morte é a separação entre você e Deus. Quando que a morte aconteceu, pastor? É um bom sinal para você perceber. Quando você vem para os cultos, sai do culto falando, nossa, não senti Deus, não senti nada. É normal às vezes acontecer um culto? Às vezes você acordou ruim, comeu demais na noite anterior, dormiu mal, né? Mas todo culto não é normal. Não é normal você entrar toda a célula e sair do mesmo jeito que você entrou. Não é normal. Não é normal a frieza no seu coração. Não é normal você trocar célula, culto para lavar roupa, minha irmã. Não é normal você trocar, meu irmão, culto, célula, porque você está cansado. Não é normal. Não é, tem alguma coisa errada. Talvez a frieza tomou conta do seu coração, a transformação da alma parou, porque o diabo brecou você. Mas não vai haver reino para quem está parado. Não vai. Não vai haver reino para quem é conformado. O reino é dos inconformados. A salvação é dos filhos, mas o reino é dos inconformados. Não vai haver vida enquanto você olha para o seu casamento ruim e o aceita ser ruim. Não vai haver vida enquanto você olha para o seu filho drogado e aceita que ele é drogado. Não vai. Não se conforma. É o que eu sempre digo para os homens. A Bíblia diz que qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Está em Mateus capítulo 5, verso 28. Não é adulterar não, é olhar. Por isso que eu estou te falando, olha o olhar aí. Desvia o olhar. Quando nós compreendemos a forma que o diabo age, fica mais fácil vencer a tentação e alcançar a vitória sobre ele. Ele sabe que não precisa adulterar. Na prática, precisa só olhar. É por isso que, olha, você abre a sua internet, você vai ver se dá para você ficar navegando em paz lá. Sabe, a palavra de Deus diz que é algo que nós devemos fazer com o nosso corpo. Projeta para mim, Romanos 12, verso 1. Ofertá-lo ao Senhor e trazê-lo debaixo de disciplina. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Disciplina o corpo. Não quero acordar, vai acordar. Não quero orar, vai orar. Os dias que eu mais ouvi a voz de Deus, eram aqueles dias que eu falava assim, eu não estou afim hoje não. Sabe, às vezes eu sentava no meu devocional com a Bíblia aberta, ficava parado olhando para ela, falando assim, ô Senhor, hoje eu não estou bom. Hoje o trem está ruim. Estou dando conta de concentrar, não estou querendo. Hoje não estou bom. Sabe, você já experimentou ser transparente com o Senhor? Falar para Ele o que você está sentindo. Falar para Ele a dor que está no seu coração, a alegria que você tem. Sabe, disciplinar não é usar de ascetismo. Paulo dizia assim, eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão. 1 Coríntios 9, verso 27. Paulo está dizendo o quê? Não é meu corpo que vai dominar eu não, eu vou dominar ele. Não quer fazer? Vai fazer. Tá complicado? É agora que vai. Esmurrar o corpo não é simplesmente reduzir ele a fazer a sua vontade. É se quebrantar. É ir para ele, é ir além. Irmãos, presta atenção, a transformação vem por meio do quebrantamento do nosso corpo, da nossa alma, o quebrantamento da nossa vida, o quebrantamento da sua parte natural, porque o diabo está trabalhando para te destruir. Você nunca teve essa impressão? Mas quando eu era ímpio, eu era menos atacado pelo diabo do que agora. Você nunca pensou nisso, não? É porque você estava do lado dele, não tem fogo amigo no reino do Espírito. Por que ele vai destruir alguém que já é dele? Quem já é do diabo já está destruído. Ele quer destruir você que mudou de lado. Então, eu quero que você reine. Se você nunca se preocupou com isso, você precisa desejar o reino. Nossa, não saiu um amém. Rapaz, você tem que desejar o reino. Aleluia. O reino não vai vir para você se você se conformar com as coisas daqui. Você não é daqui.
Você é estrangeiro. A sua cultura é outra. Sua fala é outra. Você não vai ter como romper a cultura daqui. Mas você também não vai se submeter a ela. Você vai viver a cultura da onde você está acostumado a viver. Há um projeto de lei na Itália, por exemplo, querendo expulsar imigrante. Sabe um dos motivos que quer expulsar imigrante? Imigrante que quer trazer a cultura do país dele para cá. Eles querem expulsar. Você é brasileiro, quer ir lá fazer churrasco, samba, eles querem mandar você embora para sua casa. Porque eles não fazem isso lá. Você quer ir brasileiro, quer comer pizza com ketchup lá, eles vão te mandar embora. Viu? Não faz isso! Pizza com ketchup não é lá. Se comer, botar o ketchup, ele vai falar, pode ir embora. Você está no lugar errado. Olha, presta atenção. Você tem uma cultura. Você tem uma constituição de reino. Quero falar algo para você. Carnal é aquele que está vivendo no nível natural. Qual é o nível natural, pastor? Nível da alma, nível do corpo. Coisas daqui. Está preocupado com coisas daqui. Projeta Romanos 12, verso 2. Quero te pedir, diante de Deus, não se conforme com esse século. A gente está acostumado a ouvir essa palavra conformar e pensa na nossa língua portuguesa, em alguns momentos, para dar o sentido de aceitar, não é? Mas não é aceitar. Conformar aqui é parecer. Lembra quando você era criança? Quem tem mais de 40 anos aqui, não levanta a mão não, nós vamos saber agora. Você tem mais de 40 anos, eu tenho certeza que você viu, principalmente se você é mulher, você viu uns brinquedinhos de gesso, que você pegava o gesso, amolecia e formava molde com ele. Os Nutella brincaram de massinha. Os raízes brincaram com o gesso, o trem era bruto. E aí você tinha que fazer uma força para o negócio tomar forma. Isso é conformar, é tomar a forma. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: e não vos conformeis, e não tome a forma desse século, e não pareça com esse século, mas transformai-vos. Como que eu transformo? Pela renovação da vossa mente. Quando a minha mente é renovada, eu sou transformado. Então a transformação da alma acontece com a renovação da mente. O mundo tenta moldar os seus pensamentos para pensar como ele pensa, para fazer o que ele faz e para agir como ele age. Mas Deus quer moldar os seus valores segundo Cristo, para você parecer com Jesus, para você agir como Jesus age. Agora, como que eu mudo? Eu renovo, eu tiro o que é velho e coloco algo novo. Quando eu renovo a minha mente pela palavra, o fruto do Espírito vai poder produzir algo em mim. Significa o seguinte: eu estou deixando de pensar como eu pensava para pensar como Cristo pensa. Eu sou estressado, chato, reclamão, velho, rabugento, mas o Espírito traz vida, mansidão, alegria e paz. Onde eu chego tem confusão, onde o Espírito chega tem paz. Você percebe, irmãos? Onde antes havia ansiedade, surge paz. Onde antes havia egoísmo, vai surgir amor. Onde havia impulsividade, vai ter domínio próprio. Onde havia intolerância, vai ter longanimidade. Então presta atenção, a vida cristã, a maturidade cristã, é uma substituição progressiva das suas reações da carne pelas virtudes produzidas pelo Espírito. Quem é o carnal? Aquele que anda só pela carne. É o crente que eu chamo de crente Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Eu sou do meu jeito, deixa eu ser do meu jeito. Tem até uma... Não, deixa pra lá, vai falar isso não, depois você gosta, aí vai dar problema. Vai dar ruim, depois você gosta. Eu vou deixar você ser do seu jeito, não! Nosso jeito é ruim. Eu já falei sobre isso, a sua melhor versão é trapo de imundícia. A sua melhor versão é a pior que poderia ter. E como que ocorre a transformação, pastor? A palavra transformação no original, ela é metamorfos. Significa o seguinte, é a mudança da natureza. Mudou não só algo aparente, mudou algo dentro. Tem a ver com uma mudança metabólica. Eu vou te dar uma boa ilustração. Imagina que, eu vou pegar o Edinho como exemplo, que o Edinho é bem coradinho. Então imagina que o Edinho chega aqui no culto pálido, branco, amarelo. Você vai olhar para ele e vai pensar o quê? Não, tá ruim demais, tá morrendo. Mas aí, eu não consigo fazer isso não. Mas o pastor Og ficou com dó do Edinho. Sentou o Edinho lá na minha sala, pegou uns pó da luz e passou na cara do Edinho para dar uma cor nele. Pintou a cara. Aí o Edinho sai da minha sala, coradinho de novo. Ele apareceu, aí você olha para ele e pensa o quê? Ah, tá melhor agora.
Mas é tudo superficial. Quando ele chegar na casa dele, tomar banho, vai sair aquilo lá e ele volta a ser o que ele era antes. Por que voltou a ser o que era antes? Porque a mudança foi por fora. Não teve uma mudança dentro. Aí, o Edinho olhou, chegou na casa dele, lavou a cara, olhou para a cara e falou, estou amarelo de novo. Ele ligou para o Silas e o Silas deu um remédio para ele. E o remédio agiu no metabolismo dele. E resolveu aquilo que estava dentro dele. E ele voltou a se alimentar e voltou à cor normal dele. Agora mudou, porque o Silas deu um remédio que muda algo dentro dele. Não é mais exterior. É isso que é transformação. Não é seu esforço para parecer melhor. Não é, eu nunca mais vou falar isso. Amanhã não, daqui a pouco você fala. Amanhã, se fosse até amanhã, estava bom. Amanhã estava ótimo. A maquiagem nele mudou só o exterior. Quem é o elemento que muda você por dentro? É Jesus. Quando você se alimenta de Jesus, algo dentro de você transforma. Você não pensa mais do mesmo jeito, você não age mais da mesma maneira e você não é mais o mesmo. Por isso que nós passamos semana após semana reunindo na célula. Por isso que nós viemos para culto. Por isso que não é bom você ficar lá na sua casa sozinho. Porque lá na sua casa sozinho, na televisão, na frente do seu celular, tem distração. Tem seu menino brincando de carrinho na sua frente. Aí ele dá uma virada de lado, cai, bate o coco, chora, você já perdeu metade da palavra. Já distraiu. Aí no meio da palavra te dá uma sede. Aqui também, não sei que tanto de sede é isso que os irmãos têm, mas aí lá dá uma sede. Aqui ainda para você pegar uma água, você está me ouvindo. Lá na sua casa você vai na frente da geladeira, pega a coca, enche, bebe um copo, bebe mais outro, a palavra está lá rolando. Depois você volta. Aí você fala, vou voltar um pouquinho. Aí você volta no ponto errado, já perdeu, esqueceu onde estava. O negócio que era para ser bênção vira um problema. Então, irmãos, presta atenção. Mente, vontade e emoções podem ser transformadas quando os nossos membros são consagrados ao Senhor e nós recebemos o encargo da parte de Deus para investir nas pessoas ao nosso redor. Sim, sabe por quê? Pastor, por que você está falando isso? Porque quando você experimenta algo de valor, que mudou sua vida, você quer dar para alguém. Você não quer guardar para você. De novo, meu coração aqui não é te acusar, amém? Pelo contrário, eu me sinto igreja como você, faço parte dela, sou como você. Somos igreja. Mas sabe por que a gente não fala de Jesus, irmãos? Porque Ele não ganhou o nosso coração. Não fomos ganhos pela verdade. Porque quando você encontra algo de valor, que fez diferença para você, você quer dar. Você fez diferença para você, você está olhando o outro que não fez, está vivendo a vida que você estava antes, você quer fazer o quê? Eu quero te dar o que eu encontrei, porque mudou. Você está pálido e comeu o alimento que metabolizou dentro de você e te trouxe cor. Você encontrou outro pálido, você quer falar o que para ele? Já passei por isso, sei como resolve. Por que a gente não dá, irmãos? Porque nós não comemos. Antes eu achava que a gente não tinha encargo. O Senhor tem mudado isso, a visão, tem orado mais sobre isso. Não é que falta encargo. Nunca vai ter encargo para quem não experimentou a boa comida. Sabe, é como você vai num restaurante, senta na frente do restaurante e come com a boca gostosa. Já comeu com a boca gostosa? Você senta, você olha. Tem coisa que eu não como, irmãos. Eu não como peixe. Não gosto. Já tentei de tudo que eu tenho jeito de comer peixe. Não vai. Eu sei que você gosta, eu não gosto. Já tentei, já botei molho de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Cru, frito, cru, então nem pensar. Depois que o Silas falou que mata, aí que eu corri mesmo. Mas às vezes eu vejo o João Pedro comendo um peixe. Rapaz, ele come com a boca tão gostosa que eu tenho que ver esse negócio tá bom. Aí eu já comi, é ruim. Eu fico na dúvida. Porque ele come com a boca dele vai espirrando água. Eu falo, nossa, esse trem deve estar uma delícia, rapaz. Aí eu penso assim, mas eu já experimentei, eu não gosto. Mas como é que ele gosta tanto assim? Presta atenção, quando você come com a boca gostosa, você impacta quem está do lado. Quando você fala com a boca gostosa, você impacta quem está do lado. Porque aquilo ganhou o coração. Então, quero dizer algo para você, meu irmão. Você já aprendeu que no momento da sua conversão, seu espírito foi regenerado. Agora, sua mente, vontade e emoções estão sendo transformadas. Elas não podem permanecer a mesma. Quando eu recebo a vida de Cristo no meu espírito, eu agora estou pronto para receber na minha alma e ser transformado.
E ao ser transformado, eu sou qualificado para reinar. Qual o ticket para entrar no reino, pastor? Boa essa, né, pastor Edson? Transformação. Transformação é o ticket para você reinar. Você pode dizer, não, pastor, mas a salvação já está bom para mim. Antes eu estava até perdido. Agora eu estou salvo. Isso é se conformar com esse século. Isso é parecer com as coisas daqui. Qual a mentalidade natural? Você já deve ter ouvido essa. Estou na média. Todo mundo passou na minha sala. Quando meus filhos vão mal na escola, o que vocês acham que eles vêm me contar? Fui mal na escola, pai. Eu falei, é mesmo? Mas todo mundo foi também. Eu fico pensando, ameniza nada. Faz diferença nenhuma para mim. Não estou preocupado com todo mundo. Eu não quero saber do outro. Queria saber de você. Mas ele fala de todo mundo porque é um alento para ele. Eu estou ruim, mas não estou sozinho. Essa é a mentalidade de se conformar com as coisas daqui, é ser natural, é parar no raso, é parar no pouco. É olhar e parar, todo mundo fez, eu não. Ao contrário também é verdadeiro. Quando todo mundo vai mal e você vai bem, como que você fica? É nóis, eu sou o cara. Todo mundo foi ruim, eu passei, nem sei como, mas a graça me alcançou. Agora presta atenção, meu irmão. O Senhor quer transformar cada parte do seu ser. A mudança não vai ser só na sua cara, vai ser em tudo. Olha o que a Bíblia diz em Salmo: quando seu coração está alegre, seu rosto se alegra. Eu já falei isso para os homens, não é que você é feio, você está triste. Quando você fica feliz, você fica com a cara melhor, você fica mais corado. Então, irmãos, é inevitável. Quanto mais próximo de Jesus, mais você vai transparecer Jesus, mais você vai parecer com Ele, mais uma vida prática vai fluir dentro de você. Olha para cá. Quanto mais mundo, mais travado você vai ficar. Pastor, pior do que está não fica. Fica porque não para. A transformação vai ocorrer. Ou você piora ou você melhora. E eu não estou falando em relação aos outros. Amém? Estou falando de algo muito mais profundo. Em relação àquilo que é do Espírito mesmo. Então, de forma prática, irmãos, para a gente poder orar, preparar para orar, eu quero falar para você como que ocorre a transformação. Primeira coisa que a Bíblia fala, eu já falei sobre isso aqui, a transformação vai ocorrer por meio da renovação da sua mente. Romanos 12 diz que nós podemos renovar a nossa mente. Como a gente faz para renovar? Mas Tiago 1:21, a Bíblia diz que a palavra de Deus salva a nossa alma. Portanto, a palavra de Deus é o principal instrumento usado por Deus para sarar e transformar a minha alma. Tiago capítulo 1, verso 21, projeta para mim. Aleluia, diga aleluia. A Bíblia diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que transforma, pastor? A palavra transforma. Olha a importância de você se relacionar com a palavra de Deus. Olha a importância de você ouvir palavra. Eu sei que é um assunto delicado, eu não quero me aprofundar nisso. Você é livre, faz o que você quer, amém? Mas música alimenta a sua alma, e também é palavra. Tem umas músicas que a gente escuta às vezes, que eu falo para você, é ruim demais. Ruim demais para sua alma. Ruim demais para transformar você. Está acabando com a sua alma, está acabando com você por dentro. É lixo do diabo. Mas nós achamos que não tem nada a ver, porque o músico famoso, crente, falou que não tem nada a ver. Mas é uma palavra, você está ouvindo, está escutando, e vai te influenciar. Eu me lembro que eu era adolescente, eu gostava de uma banda, e o vocalista da banda era todo depressivo. E eram umas músicas de violão que eu gostava de ouvir, e toda vez que eu ouvia elas, eu saía ruim. Aí meu líder de célula na época veio e falou: você não percebe que é o que você está ouvindo não, ô lerdo? Você só escuta essas músicas depressivas, você quer ficar alegre como? Você vai ficar igual as músicas que você escuta. E é verdade, porque está alimentando sua alma. Alimenta a sua alma com aquilo que te edifica. Não tem problema de você ver uma comédia. Eu não gosto, acho que todos esses comediantes sem graça. Mas esse você gosta. Não tem problema com isso. Mas tem coisa que ele está falando lá que não é para você. Tem conversa no seu trabalho que não é para você. Eu me lembro, irmãos, que fiquei uma época até marcado, pastor Edson. Numa medida eu me senti até meio perseguido.
Porque ele chegava perto, os caras estavam com as conversas meio esquisitas, e uma vez eu cheguei e falei, eu vou contar para sua mulher, na festa de final de ano nós vamos estar juntos, e eu vou chamar ela na mesa e vou contar para ela a sua conversa agora. Fiquei indignado com a raiva, que ele estava falando de outra mulher da empresa. E você é louco? Eu falei, você é louco, você vai ver se eu não vou fazer. E eu ia mesmo, porque ele fugiu com a mulher dele de mim na festa de todo jeito. E a minha esposa falava, faz isso não, pelo amor de Deus, vamos arrumar problema, vou arrumar aqui mesmo. O cara me via e vazava. Só que chegou uma época, eu chegava perto, o que eles falavam? Não, chegou aí, não pode falar isso perto dele não, que ele é doido. E na medida eu me sentia meio discriminado, confesso para os irmãos, mas por outro lado sempre pensava, pelo menos não vou ouvir lixo. Melhor assim. Você escuta. De novo, quero te dizer, não há problema o ímpio falar do que ele é próprio. Ímpio vai falar de pornografia, ímpio vai falar de palavrão, ímpio vai falar de outra mulher, de outro homem, vai fazer. Por que ele sente a vontade de fazer na sua frente? E que está a questão. Porque talvez a gente ainda não se posicionou como deveria. Eu não estou falando de ser um crente chato. Estou falando dele olhar para você e falar, ele é crente, cara. Nem qualquer coisa que ele vai ouvir. Sabe, queridos, muitas pessoas tratam o culto como algo secundário, sem importância. Satanás vai fazer isso com você, porque estar aqui é estar em relacionamento com seu irmão. É adorar o Senhor em unidade com seu irmão. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Eu quero dizer para você, você deveria tomar ceia todo dia, mas nunca sozinho. Toma com outro irmão, mas você e mais alguém, para ele estar presente com vida. Agora, Satanás sabe, o que ele faz? Quer te isolar. A especialidade do diabo é mostrar as falhas dos irmãos para você, porque daí ninguém é suficientemente bom para estar perto de você. Porque todo mundo é problemático na sua alma, inclusive este que vos fala. Quem que não tem coisa para mudar? Mas o diabo faz você ficar olhando as falhas do outro. O duro é quando você critica as falhas do outro, quando é as mesmas que você faz. Não, quase não tem isso. Quase a gente não vê o irmão falando e eu olhando, mas você está fazendo a mesma coisa. Ele mexe, eu tenho que chamar os meus filhos, senta aqui. Você está criticando o outro, mas você já reparou que nesta situação você fez igual? Não fiz, vamos pensar junto. Não dá para falar com você, pai. Não dá para trocar ideia de boa. Ai. Ouça, Josué capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz, não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você se preocupa aqui com a lei? O livro da lei é a Bíblia. O que isso aponta para mim e para você? Medita na palavra. Medita na Bíblia. Tenha um tempo de ler Bíblia diariamente. Tenha um tempo de conversar a respeito daquilo que é a palavra de Deus. Sabe, líder, quero te dizer, não se prepara para a célula na quinta-feira, 6 da tarde, não. É muito pouco. Prepara antes. E eu tenho ajudado seus membros, porque eu estou divulgando para você resumo da palavra, que é para você não ficar falando 3h30 ler texto lá, que você não respeita nem ponto nem vírgula para ler, os irmãos não aguentam. Então estou ajudando os irmãos. Mas por isso você vai ter que ouvir a palavra, você vai ter que ler o resumo, completar talvez com alguma coisa que você acha importante para a sua célula, que eu não coloquei lá. Se prepara. Não, pastor, pesado demais. Não, o diabo vai falar em sua cabeça mesmo, porque ele não quer que você seja transformado. Não quer. Ele quer que você tenha facilidade nesse sentido. Seja objetivo. Então, querido, a palavra tem poder para transformar. Mas quando que ela transforma? Quando ela se torna revelação. Lá em Mateus capítulo 16, a palavra de Deus diz que Pedro foi transformado pela revelação que ele teve da palavra. E quando ele foi transformado, o nome dele mudou. Por que mudou? Porque mudança, olha para cá, mudança de nome na Bíblia representa a transformação da vida. Ali, Deus está falando o que ali por meio da palavra? Pedro não é mais o mesmo, ele foi transformado. Antes ele era Simão, agora ele é Pedro. Antes ele era só o Simão, agora ele é a rocha. E como que ele mudou? Por meio da confissão da palavra de que Jesus era o Filho de Deus. Ele deixa de ser o Simão e passa a ser o Pedro, Simão Pedro, a rocha que a igreja seria edificada.
Pedro deixa claro que a igreja é edificada como pedra. O que é isso, pastor? Olha para cá. Vidas são transformadas, pessoas são transformadas. E por que é tão importante falar de pedra? Hoje você constrói sua casa com tijolo, às vezes pré-fabricada, pré-moldada. Naquela época era com pedra. E não dá para pegar a pedra na pedreira, enfiar ela lá no lugar e encaixar, não. Tem que moldar a pedra. Tem que trabalhar a pedra. Você é uma pedra sendo trabalhada. Tem pedra que pode se negar a ser trabalhada, é dura demais. Quando é dura demais, o que é que tem que fazer? Nossa, ninguém sabe. Tem que usar mais força. Aonde que é mais força? Pastor, Deus vai intensificar o tratar. Aí você decepciona com o Edinho, para de andar com o Edinho, vai andar com o Og, decepciona com o Og. Para de andar com o Og, vai andar com o Edson, decepciona com o Edson. Nem vem aqui que você vai decepcionar mais rápido do que com eles. Fica aí que vai ser melhor. Aí não dá, ninguém consegue, não consegue. Por quê? Porque decepciona com tudo e com todos. Quem faz essas coisas? É a transformação que tem que acontecer na sua vida. Enquanto você não se abrir, Senhor, me quebre e me refaz. Tem uma canção antiga, eu gosto muito dela, que o autor começa, me quebra e me refaz, transforma a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero reinar, quero parecer com Jesus. O que eu estou fazendo aqui se não é ser transformado? Só tem duas coisas para você fazer aqui na terra, filho. Ser transformado para morar no céu e pregar o amor de Jesus, para qualificar o máximo de pessoas possíveis para serem transformadas também. Não tem outra coisa para fazer aqui. Esse lugar não presta. Não tem nada de bom aqui. O ideal era nascer de novo e para a glória viver com Ele para sempre nas ruas de ouro, a Nova Jerusalém. Lá não tem dor, não tem tristeza. Ele diz que quando você chegar lá, Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Eu leio esse texto de Apocalipse, eu fico pensando, me leva louco. Eu sei que eu tenho uma obra para cumprir aqui, Senhor, mas cumpre logo. Eu quero voltar para casa logo. Eu quero te encontrar, eu quero agarrar no seu pescoço. Sabe, mas enquanto estou aqui, fazer isso valer a pena. Então, irmão, presta atenção. A renovação da mente me transforma. E a segunda coisa que me transforma é o contemplar do Senhor. Esses dias a Adriele postou uma foto lá da janela da casa dela com o pôr do sol. Aí eu vi a foto e falei, rapaz, o negócio é bonito. Eu morei aqui perto e da onde eu morava dava para ver o pôr do sol também. Ele estava descendo e às vezes lá embaixo no asfalto estava escuro, mas lá em cima ainda não estava e é bonito. Contemplar é bonito. Talvez você goste de arte, vai num museu e contempla um quadro, uma escultura. Eu gosto dessas coisas, fica contemplando. No último museu que eu estava, levei um pastor comigo e eu estou lá contemplando uma obra de arte. Estava até bonita assim. Ele parou do meu lado e falou, tem demônio aqui, demônio aqui, demônio aqui, demônio aqui. Eu falei, ixi, embora, não quero ver mais nada. Rapaz, isso é muito espiritual, estou natural demais. Só estava olhando as pinturas aqui, o pincel. Você achou demônio em tudo. Oh Deus, contempla o Senhor com o mesmo olhar que você contempla o pôr do sol, com o mesmo olhar que você talvez contempla uma obra de arte, com o mesmo olhar, homem, que você apaixonou pela mulher que você casou, ou que você, minha irmã, apaixonou pelo homem que você casou, com o mesmo olhar que você teve quando você viu seu filho a primeira vez. Contempla o Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, a Bíblia diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você vê que a palavra transformada aparece um monte de vezes na Bíblia. E uma vez que nos evangelhos ela é traduzida aqui como transfigurar. Então, em outras palavras, Romanos 12, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, ele está falando de ser transformado. Em Romanos, a gente vê que a transformação é pela renovação da mente, mas em Coríntios ela é por você contemplar o Senhor. Pare e contempla o Senhor. Medita naquilo que Ele fez por você. Eu não posso permanecer do mesmo jeito. Para mim foi de graça, para Ele custou tudo. Dor de ser traído, custou. A dor de ser morto, sendo inocente. Você já foi injustiçado? Rapaz, eu já fui injustiçado. Se tem um trem que cresce justiça própria dentro de nós, é a injustiça contra nós. Quando você é injustiçado, mas dá uma justiça própria dentro de você, dá uma vontade de reagir.
já fui me senti injustiçado e fiquei tão decepcionado que eu não tive nem reação. Vou nem reagir. Por que você não vai reagir? Porque eu estou muito magoado, não consigo nem reagir. Tão magoado que eu fiquei. Sabe o que isso faz por você? Cresce a justiça própria dentro do seu coração. E a justiça própria é um câncer na sua vida que para a graça de Deus. Porque você não quer mais. Você não quer mais brincar, não quer mais estar junto, não quer mais relacionar, não quer, se isola. E o pior de tudo isso é que você tem razão. Como que vence, pastor? Porque se eu olhar para o irmão que me injustiçou, eu venço? Não, é que eu me afundo mesmo. Como que vence, pastor? Só vence olhando para Jesus. Só vence com o olhar, Senhor, seu irmão ainda não pareceu com o Senhor. Mas assim como o Senhor está usando a vida dele para me aperfeiçoar, aperfeiçoa ele também. Eu quero parecer com Jesus. Sabe, quando nós estamos contemplando o Senhor, inevitavelmente você o reflete. Esse versículo, irmão, de 2 Coríntios 3, poderia ser parafraseado, amém? Não estou mudando a Bíblia não, só estou parafraseando, tentando explicar. Poderia ser da seguinte maneira: todos nós com o rosto desvendado, somos um espelho que reflete a glória do Senhor. E quanto mais nós o refletimos, mais nós somos parecidos com Ele. O que é contemplar o Senhor? Eu olho para parecer. Adianta você ter um espelho que você colocou um véu na frente? Qual a função do espelho? Mostrar a realidade. Esses dias eu estava brincando com as irmãs, né? Eles pediram para eu tirar uma foto, eu tirei a foto. Elas falaram: pastor, ficou feio. Eu falei: eu só faço a foto. Eu não arrumo o modelo. Eu só aperto o botão do obturador. Brincando com as irmãs, o modelo é o seu. Mas o espelho é a mesma coisa. Ele só mostra a realidade. Adianta você olhar para a realidade e falar: não gostei. Dá um pedaço de pedra aí e quebra o espelho. Vou mudar de espelho. Você muda de espelho, o que tem lá no outro? A realidade está lá de novo. Porque o problema não está no espelho. O espelho só reflete. Agora, se você colocar um véu, não dá para ver. Paulo diz que nós precisamos contemplar o Senhor com o rosto desvendado. O que é isso? Tira o véu. Não cobre o espelho. Porque ele vai refletir uma realidade. Na Bíblia, presta atenção que eu vou te dizer, o véu representa a lei. Se a lei estiver encobrindo seu coração, você não vai poder refletir a glória de Deus. E a lei, em alguns momentos, ela é sutil. A lei vai se representar muitas vezes na misericórdia para mim, no holocausto para o meu irmão. Quando eu erro, eu quero misericórdia. Quando meu irmão erra, eu quero que ele pague. Porque ele errou comigo. Agora, quando eu erro, o que eu falo? Quando eu falo, né? Às vezes eu nem falo, me perdoa, né? Às vezes eu não falo nada. Porque eu vou falar, não vou fazer de jeito nenhum. Então a lei é justamente o oposto da graça. É tentar se relacionar com Deus na base da sua obediência e do seu merecimento. Graça é relacionar com Deus quando você não merece. O espelho tem que ser posicionado corretamente. Tem que estar voltado na direção do seu rosto. Para você olhar e ver: eu não mereço, mas eu alcancei. Isso é graça. Eu não pareço com Jesus, mas Ele fez o que a gente cantou aqui agora. Ele me ama. Me ama e me ama para sempre. Nosso coração tem que estar voltado para o Senhor, irmãos. Para agradar o Senhor. Se tiver que pagar um preço, vou pagar um preço pelo Senhor. Não vou pagar um preço por causa de time de futebol. Não vou pagar um preço por causa de Copa do Mundo. Não vou. Vou pagar um preço pelo Senhor. Quero estar com Ele. Contemplar o Senhor é investir tempo em todos os tipos de oração. Investe tempo em oração. Tem um momento que você vai pedir, suplicar. Tem outro momento que você vai louvar. Tem outro momento que você vai agradecer. Tem outro momento que é o momento de você se consagrar. Tem hora que é para você se entregar. Tem hora que é para você interceder, que é o que nós fazemos todo dia de manhã com os homens. Tem hora que é para você meditar. Tem hora que você só vai agradecer. Tem um momento, mas é contemplar o Senhor. Isso é direcionar o espelho para a nossa alma ser transformada. Projeta para mim Salmo 115, verso 8. Salmo 115, verso 8. Olha o que a Bíblia diz: tornam-se semelhantes a eles os que os vemos quanto neles confiam, os que o fazem e quantos nele confiam. Você se torna semelhante a Ele quando você confia, quando você olha para Ele. A transformação não vai acontecer só pelo tanto de intelecto que está dentro dessa sua cabeça. Ela vai vir por você contemplar, por você olhar para Jesus.
Sabe, eu costumo dizer, eu sei que no passado a gente falava muito sobre isso, e às vezes pode ter virado até uma marca registrada do religioso, mas é uma realidade. Tem coisas que, aliás eu diria quase todas, né? Que é melhor você perguntar, como será que Jesus ia agir nessa situação? Tipo, que eu quero parecer com Ele. Para o pecador, Jesus estendia a mão. Para o fariseu, ele liberava uma palavra dura. E para o cambista ele virava a mesa. E saía dando chicotada. Estou falando que você tem que fazer assim, eu estou falando que você tem que olhar para Jesus. O seu modelo é Jesus. Seu modelo não é seu líder, não faz isso com o seu líder. Não põe esse peso no seu líder, não. Sabe, às vezes você põe um peso tão grande no líder que ele não aguenta. Porque o líder tem que ser perfeito, porque o líder não pode falhar, porque o líder é igual você, filho, é gente igual você. Ele fica decepcionado quando você não vai para a célula, que ele não te conta. Ele fica chateado quando você não vem para o culto, não fala nada. Ele fica mal quando ele te pergunta, filho, o que está acontecendo? Está tudo bem. Você acha que ele é burro, que ele não está vendo que tem alguma coisa errada? Seu líder não é idiota, ele está percebendo que tem alguma coisa errada. E o que você acha que ele conclui quando você fala isso? É comigo. Aí ele fica como? O que eu fiz? Como que eu arrumo? Você às vezes está tratando seu líder de uma maneira muito desrespeitosa. E o Senhor colocou ele lá na sua vida para te ajudar. Para ser uma bênção para você. Para ser uma bênção no seu coração. Para trazer vida, trazer favor para você. Para te encher de graça. Mas você não quer. Você é igual o Adão. O Adão andava com Deus, você quer andar com Deus também. Quem é que me discipula? É o Senhor. O Senhor te discipula mesmo, meu irmão. Ele usa um líder para te ajudar, Ele usa um irmão para te abençoar. Ele usa um irmão para estar com você do seu lado. Um irmão para dividir o fardo com você. Para parar do seu lado e fazer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Parou? Pastor, chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra. É um dia que vai ter que chorar, irmãos. Mas tem um dia que vai ter que alegrar. Jubilar de alegria. Pular de alegria. Vendo aquilo que o Senhor tem feito. Sabe, queridos, eu quero terminar dizendo para você que a transformação da alma é um processo. Processo pelo qual a vida de Cristo invade a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade. E o fruto do Espírito nada mais é que a evidência desse processo de transformação acontecendo dentro de nós. Porque uma alma transformada, ela manifesta amor ao invés de egoísmo. Uma alma transformada, ela manifesta paz ao invés de ansiedade. Ela manifesta alegria ao invés de murmuração. Uma alma transformada é mansa, não é agressiva. Ela tem domínio próprio, ela não é impulsiva. Uma alma transformada não sai falando tudo que vem na cabeça. Então o alvo da transformação não é só mudar o seu comportamento. O alvo da transformação é formar Cristo em mim, em você. E que é isso, pastor? Eu parecido com Jesus, tal qual Ele é. Nós somos, e eu quero me tornar nesse mundo. Sabe, o Espírito Santo transformando cada alma do seu ser, trazendo favor para você parecer com Ele. Não se conforma em parecer com as coisas daqui. Meu tempo aqui não vai ser em vão. E o seu também não. A palavra nessa manhã é um alerta para você. Porque eu quero chegar ao ponto de falar para você, bora para a gente reinar. Mas não dá para reinar se não for transformado. Também não posso tapar o sol com a peneira. Se não houver quebrantamento e transformação, não tem reino. Salvo eu já fui pela graça, obrigado Jesus, que eu não mereço. Mas já que eu não mereço ser salvo, mereço menos ainda ser transformado. Mas a tua graça me basta, me ajuda a mudar e aparecer com Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos ter uma palavra de oração. Queria que você falasse com o Senhor agora. Você identifica que precisa haver transformação sobre você. Se você... E aqui eu não quero que você fique introspectivo, cheio de crise, pensando em problema. Não é isso, aqui meu objetivo não é esse. Sabe, meu objetivo é que você olhe e fale, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Eu não quero viver para mim mesmo. Não quero viver para os meus desejos. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser como Cristo é. A imagem de Cristo Jesus. Para com o pecador manso e humilde. Para com o pecado feroz e distante. Eu não quero ser como o mundo é. Não quero amar as coisas daqui. Eu quero amar o Senhor.
Responde ao Senhor nessa hora. Responde para Ele nessa manhã. Sabe, não é para se arrepender de nada nessa manhã, não. É para você falar para Ele, dizer: Senhor, eu vim aqui ser transformado pela sua graça. Eu vim aqui ser transformado pelo seu favor. Molda a minha vida, quebra a minha vida e faz de novo, Senhor. Transforma meu caráter, molda meu coração. Não quero viver para mim mesmo. Quebra o meu orgulho e faz meu coração ser diferente. Obrigado porque o Senhor não me abandonou, mesmo eu sendo tão difícil, tão fechado em mim.